Fala, Itaquá! Eu sou a Júlia e está no ar mais um episódio do podcast da PrEF. Hoje nós vamos falar sobre políticas públicas para a proteção social da população idosa. Aqui em Itaquá nós temos o Centro de Convivência da Melhor Idade, conhecido como CEMI, e os CAS, Centro de Referência de Assistência Social. Ambos realizam atividades para promover um envelhecimento saudável e ativo. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos a Rúbia de Souza, coordenadora do CRAS Morro Branco. Seja bem-vinda, Rúbia. Oi, Júlia, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar dessa conversa com vocês. Que ótimo. Para começar, a gente gostaria de falar sobre o etarismo e como ele se manifesta na nossa sociedade. Bom, o etarismo é um preconceito, né, direcionado à pessoa por conta da sua idade. Então, ele acontece de uma forma muito sutil, é um fenômeno social e às vezes a gente não consegue identificar que ele está sendo feito. Isso por quê, Júlia? Porque nas empresas a gente vê uma vaga, uma disponibilidade. A funcionalidade, a agilidade do funcionário, a capacidade está totalmente direcionada à sua idade. Uhum. Então, a gente percebe que o mercado de trabalho fica muito escasso após os 40 anos, né? Sim. Principalmente se a gente não tiver um nível de formação específico, né? Então, ele se manifesta de uma forma, às vezes, sutil e naturalizada que a gente não percebe. Como, por exemplo, nesses mercados de trabalho, a gente levar em consideração as questões das mídias sociais, como se o idoso não tivesse capacidade de usar Uhum. esses meios. A gente sabe que requer, né, ali um trabalho mais específico para eles, né, um ensino, porque é algo novo, a tecnologia não advém da era deles, mas é possível. E antes de tentar, a gente já rotula essas pessoas por conta de sua idade como incapaz, né? Inviabilizando o seu discurso, as suas falas e a sua capacidade de modo geral. Com certeza. E aí, como que impacta na saúde mental e física dessas pessoas? Bom, os impactos são muito graves, né? A gente tem estudos que apontam que, apesar do etarismo, qualquer pessoa poder passar, né, por esse processo, por esse preconceito, os índices na população idosa são muito mais altos. A gente percebe um aumento, claro, que é após a pandemia, e a gente percebe que as consequências são diversas. Então, a gente pode verificar um aumento do isolamento social, né, uma perda de autoestima, uma perda da sua capacidade de comunicação, de acreditar em si próprio, e isso faz com que outras comorbidades e doenças se desenvolvam, né? Sim. E aí você comentou que é uma ação sutil que a gente não percebe às vezes. Então, de que forma ela pode ser despercebida no dia a dia? Ela acontece muito no ambiente familiar. Então, até como maneira de proteção, às vezes os filhos tomam a frente, né, de Uhum. alguma questão do idoso. E não percebe que não está ouvindo esse idoso, não está levando em consideração as suas escolhas, os seus desejos. Isso também comumente acontece, infelizmente, na área da saúde, né? Porque o idoso procura um tratamento, um atendimento específico, com alguma especificidade, algum médico, e o médico às vezes medica, faz alguma coisa pro idoso, passa algum tratamento, não levando necessariamente em conta o que ele está verbalizando, as emoções, o que ele está sentindo, Sim. mas sim a questão da idade. Porque é comum a gente ouvir que, é normal, é porque você está um pouco mais velha, essas doenças advêm da idade, de fato advém. Mas a gente não pode inviabilizar esse discurso. E a família, nesse sentido de eu sei o que é melhor para você, né? Você Sim. tá mais velho, o velho se torna criança, e é como se ele fosse inutilizado totalmente e que ele não seja mais um ser de direitos, né? Sim. É normal mesmo quando as pessoas, ficam mais velhas, as pessoas tratam assim: "Ah, porque você tá velho, você já não tá pensando, já tá falando besteira". Realmente é bem comum, né, a É, gente ver essas ações e acho que o pessoal tornou isso uma ação normal. Normalizaram naturalizou, né? realmente. Aham. Mas a gente precisa ter uma educação quanto a isso, né. Isso, uma psicoeducação continuada é o ideal, né? Então, a gente também acho que é importante pontuar que existe o Estatuto do Idoso, né? Há Uhum. 20 anos ele foi uma lei sancionada em 2003 e ele vem para garantir todos os direitos do idoso e ele também contém essa questão do etarismo, né? Então, a pena para quem comete esse ato é de 6 meses a 1 ano e se for um membro da família, um cuidador, uma pessoa do convívio ali, pode ter um aumento nessa pena de 1/3.
Uhum. E quando a gente fala de direitos dos idosos, eu acho importante também dizer que não é apenas lá o cartãozinho do estacionamento, né, a passagem gratuita no transporte público, né, e considerar sempre que, independente da idade do etarismo poder acontecer com qualquer pessoa, todos nós continuamos, independente da idade, sendo seres de direitos. Uhum. Você falou sobre isso e é possível fazer alguma denúncia quando a gente presencia alguma questão do etarismo? Sim, é possível pelo Disque 100, né? Uhum. E eu acho que o importante, o município vem investindo, na verdade, muito na questão preventiva, né? Para prevenção de risco social e de violação de direitos. Mas eu acho que vale ressaltar que, além do Disque 100, a gente possui no município, né, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, um espaço recém-inaugurado agora, que tem lá uma equipe multiprofissional para lidar com os idosos que venham a passar por alguma violação de direitos. Não é o nosso foco, porém, eu Uhum. acho que cabe salientar que a gente tem esse equipamento preparado e adaptado para recebê-los. Ah, legal, muito bom. Falando sobre isso, sobre esses centros, gostaria de falar um pouco mais sobre o SEMI, que é esse centro de convivência da melhor idade, né? O pessoal, pessoas assim da mesma faixa de idade, elas acabam convivendo, realizando atividades socioculturais, socioeducativas. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre ele. Ah, o SEMI é um das meninas dos nossos olhos, né? O SEMI ele é um espaço de convivência, como você bem disse, para que as pessoas de 60 anos consigam ali, né, ter um lugar de pertencimento, né, para eles interagirem, para desenvolverem esse fortalecimento de vínculo, tanto familiar como comunitário, né? Esse envelhecimento de forma saudável, né, Uhum, mais ativo possível e com autonomia, que é o que a gente quer, né, para esses idosos. sim. Então, lá a gente oferta o serviço de convivência, que são feito a separação, a divisão desses grupos é por faixa etária, sim, apesar de ser 60 anos, mais, né, Uhum, que a gente fala, que é a questão da idade do idoso, os grupos são separados para participar das oficinas de acordo com as especificidades de cada um. Então, uhum. com grau de autonomia, de mobilidade física, né, de capacidade de realmente fazer aquela atividade. Então, a gente faz por meio de oficinas, rodas de conversa, reuniões socioeducativas e atendimentos particularizados. Legal. E você tem uma média de quantas pessoas, mais ou menos, são Sim, atendidas? então bastante, hein? Os idosos são bem ativos aqui em Itaquá. Sim. A gente tem uma média de 2.200 pessoas inscritas no SEMI, né, para Uhum, fazer as atividades. A gente fala ativos porque a gente faz um acompanhamento desses idosos, né? A gente fica ali atento se eles estão evadindo do serviço, para fazer uma buscativa, para tentar identificar o porquê pararam de frequentar, né? Se está doente, se tem alguma limitação. Eles viajam também bastante. Então, uhum. a gente fala que ativos hoje participando, a gente tem por volta de 1.500 idosos. Isso somente no SEMI, tá? E uma média diária de 520. Sim. Mas o SEMI é central, né? É ali no centro de Itaquá, hoje num local provisório, e para facilitar o acesso de todos os idosos do município, esse serviço também é ofertado no Centro de Referência da Assistência Social, que é o CRAS, no 5 que nós temos, né? Então, é uma oferta descentralizada para que todos consigam aí participar e ter acesso nessas oficinas. Uhum. Inclusive, você comentou dessas atividades, teve um momento que eles foram à praia, né? Muita gente não tinha Sim. conhecido ainda. Olha, foi incrível essa experiência. O como é gratificante, o trabalho preventivo que a gente faz é incrível, porém nem sempre a gente consegue ter o retorno dele da forma com que a gente projeta, na verdade, né? Porque isso Uhum. é uma expectativa nossa, né? Às vezes os idosos chegam e falam da mudança, da qualidade de vida, o quanto participar dessa atividade foi importante para ele e mudou, ressignificou a vivência. Mas na praia, quando surgiu aí a oportunidade, foi muito gratificante perceber que a gente conseguiu proporcionar um momento de lazer, de divertimento para esses idosos, de pertencimento, de poder ir para quem nunca foi, ou que estava há muitos anos sem ir, ou por falta de renda, ou por Uhum. falta de companhia, ou por uma limitação física, né? Então, nós não fizemos ali uma distinção de quem ia, nós ofertamos para todos do serviço, e tanto quem
estava de muleta e faz uso desse apoio para se locomover, quanto os idosos mais saudáveis puderam participar. Então foi incrível, assim, cada feedback foram, assim, mais de um mês, eles ainda Caramba. comentando e falando sobre a experiência que eles puderam vivenciar, né. Eles ficam sempre perguntando: "Vai ter de novo? Eu vou poder ir? Eu já fui da outra vez". Então, assim, é algo incrível a gente poder, de fato, promover essas pessoas, né, e executar a política pública como deve ser. Uhum. E é muito importante também, porque quem tem idoso em casa sabe que a correria é grande, né? Então, às vezes, o momento que ele tem ali para se divertir, a gente está trabalhando e não consegue acompanhar na praia, acompanhar no shopping, um passeio na cidade. Então, quando a gente tem esse centro de convivência que ele convive com uma Sim. pessoa que vive a mesma coisa que ele, é bem diferente, né? E aproveitando outro gancho do SEMI, quais melhorias que ele recebeu? Tiveram várias mudanças para melhorar ainda mais as atividades e também beneficiar, né, a pessoa que é atendida. Olha, os idosos, eles são um público bem exigente, né, e que bom que Uhum, são, até porque o nosso papel também é politizá-los, né, para sim. que eles saibam que são seres de direitos. Então, é uma das questões que eles falavam, né, que gostariam de ter é a questão do ar-condicionado, né, porque, hoje a estrutura do SEMI, provisória, talvez ela deixe um pouco a desejar nesse sentido. Uhum, Então esse SEMI, assim, eu não consigo dizer para você o quão incrível está sendo. As obras estão a todo vapor, assim, foi pensado cada cantinho da estrutura para de fato atendê-los em todas as necessidades, né? Então acho que o auge que está todo mundo aí, inclusive nós, né, enquanto uhum, funcionários aí com uma expectativa muito grande é a piscina, né? Então sim. tem uma piscina muito bacana que vai ser coberta, climatizada, para que eles possam ali desenvolver atividades de hidroginástica. Nós temos também uma sala de pilates de vidro, toda equipada para que eles também desenvolvam. A área de jogos ficou incrível, vão ter quiosques lá, os banheiros e vestiários todos adaptados. Então, a sala de equipe multiprofissional também, porque hoje a gente não conta com esse serviço especializado Uhum. lá, mas na nova estrutura a gente vai ter um profissional de assistência social, um psicólogo, para fazer o atendimento desses idosos. E agora falando de um assunto que você tem ainda mais propriedade, no CRAS, quais atividades são desenvolvidas por lá? Ah, tá. As oficinas do CRAS, elas acontecem todos os dias, né, em horários diferentes. Então, a gente tem vários grupos, como eu disse, eles são separados pelas especificidades e as faixas etárias e também interesse, né, desses Uhum. idosos. Então, a gente oferta atividade física, dança, recordar é viver, jogos lúdicos e cooperativos. No SEMI, a gente também desenvolve pilates, alongamento, ginástica funcional, entre outras. Uhum, muito legal. Então, obrigada, Rúbia, pela participação, Imagina. por esclarecer, acho que uma dúvida em geral, né? A gente vê bastante coisa no SEMI, eles participando de carnaval, de aniversário. A gente sabe que é uma turma bem animada, que desenvolve muitas coisas, o CRAS também, que tem diversas atividades lúdicas. Então, muito obrigada pelo trabalho também. Inclusive, pessoal, se precisar de mais informações, eles podem procurar por onde? Olha, como os CRAS eles atendem de forma descentralizada e tem uma abrangência específica, para qualquer dúvida entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Hoje ela está situada ali na Avenida Vereador João Fernandes, número 60, e tem o telefone que é o 4647-0155. Ótimo. Mais um episódio terminando por aqui, mas não fique triste. Acompanhe todas as novidades da Pref em nossas redes sociais. Até lá!